Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de números complexos. Agora a aula 22, ainda a radiciação na forma trigonométrica, parte 4. Nessa aula faremos um exemplo de fixação envolvendo raiz cúbica de um número complexo, ok? Número 2, calcular raiz cúbica de 8 vezes i em c. Então note que agora n vai ser igual a 3. Antes, vamos passar esse número complexo, 8 vezes i, para a forma trigonométrica. Então, temos que z é igual a 0 mais 8 vezes i. No plano Argand-Gauss, nós teremos aqui parte imaginária, parte real, 0 mais 8 vezes i. Então, ele está aqui. Número 8, então, o módulo aqui é 8. Temos um vetor, esse é o ponto 0 e 8, e o ângulo, o argumento, θ, 90 graus. Portanto, o módulo é 8, que multiplica cosseno θ, como é 90, no sentido aqui anti-horário, partindo do eixo real, 90 mais i, seno de 90. É importante que a gente faça a volta também. Cosseno de 90, se eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, cosseno e o seno, só para certificar que de fato essa forma trigonométrica é o próprio 8 vezes i. Veja, cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0, então some essa parte. Seno de 90 é 1. E seno 90 sendo 1, 1 vezes i, i vezes 8, 8i. Certinho. Bom, agora a gente já pode utilizar a segunda fórmula de Moivre. Z de K, raiz enésima de ρ, vezes o cosseno de θ, mais K vezes 2π, vou usar aí 360 graus por conta do nosso ângulo que está em graus, mais i vezes seno de θ mais K vezes 360 por n. Muito bem. Quais são os valores que a gente tem de n, ρ e θ? Então, o n, que era o raiz cúbica, n igual a 3. O valor do módulo, que é o ρ, vale 8. E o ângulo, o argumento 90 graus, está ali. Então, a forma geral que a gente tem, só vai variar aqui o k. Eu vou encontrar o z de 0, o z índice 1 e o z índice 2, que são 3 raízes. Eu preciso de 3 raízes complexas. Então, raiz enésima, n vai ser 3, e o ρ, o módulo é 8, vezes o cosseno. Aqui nós temos θ 90 graus, mais k vezes 360 graus, dividido por 3, que é o valor de n, mais o i, seno de o θ 90 graus, mais k vezes 360, sobre n, e esse n já podemos usar o 3. Devido aos nossos espaços aqui que já estão ficando curtos, nós já podemos usar aqui a seguinte situação. Se raiz cúbica de 8 dentro dos reais é 2, né, o número real, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, já temos aqui o número 2. Nós podemos simplificar aqui também, né, mas essa forma geral já dá para a gente utilizar tanto o Z0, Z1 e o Z2. Z0 vai ser 2 que multiplica. Se o K agora é 0, 0 vezes 360, 0 vai ficar 90, e 90 dividido por 3 é 30 graus. Então, cosseno de 30 graus. O argumento aqui é o mesmo. E, vou melhorar aqui o valor, a letra I, vezes o seno de 30 graus. O resultado é o mesmo. Depois eu calculo lá no ciclo trigonométrico. O Z1 vai ser 2 vezes o cosseno de, se o K aqui é 1,
1 vezes 360, 360. Mais 90, 450. 450 dividido por 3, 150. Então, cosseno de 150 mais i, seno de 150. Já é a segunda raiz na forma trigonométrica. Z2 vai ser 2 vezes o cosseno de... Se K é 2, vai dar 720, que 360 vezes 2, 720. 720 mais 90, 810. 810 dividido por 3 vai dar 270. Então, 270 mais i, seno de 270. Muito bem. Algumas informações importantes. O raio sempre é o mesmo, dessas três raízes 2, e os ângulos, os argumentos, estão em progressão aritmética, de razão 120. 30 mais 120, 150, 150 mais 120, 270. Já temos as três raízes. Na forma algébrica, teremos 2 que multiplica. Precisamos agora dos ângulos, dos argumentos. Vou desenhar aqui o ciclo, já temos ele ali, vamos nele próprio. Então eu vou ter cosseno de 30. 30 graus está mais próximo aqui do zero, então o cosseno é a raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. A própria tabelinha a gente já tem, que o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30, meio. Vamos para cosseno de 150. O 150 está mais próximo de 180. O seno vai ser o mesmo de 30, meio, mas o cosseno dá menos raiz de 3 sobre 2. Então, se eu quero o cosseno primeiro, no eixo dos cossenos, menos raiz de 3 sobre 2, e o seno de 150, eu faço também a redução, se eu quiser, 180 menos 150, 30 graus, e o seno de 30, meio. Agora 270. O 270, esse é exatamente aqui embaixo. E o cosseno de 270, a projeção é 0. Então, aqui vai ser 0, e o seno de 270 é menos 1. Menos 1 aqui, 0 no centro e 1 lá em cima. Então, de 270, ângulo 270 aqui, o valor de seno é menos 1. Então, vai ficar 0 mais i vezes menos 1. Aplicando as distributivas, né, termo a termo, vamos fazer aqui. Na verdade, aqui nem preciso da distributiva, porque o 0 não precisava nem colocar. 2 vezes raiz de 3 sobre 2, o 2 corta, vai dar raiz de 3. 2 vezes i vezes meio, o 2 também simplifica, vai dar mais i. Já é a primeira raiz. Aqui o 2 corta, dá menos raiz de 3. O 2 também simplifica, vai dar mais i. E finalmente, aqui dá menos i. Menos i mais 0, menos i. Menos i vezes 2, menos 2 vezes i. Com isso a gente já encontrou as três raízes complexas. Raiz de 3 mais 1i, menos raiz de 3 mais 1i e 0 menos 2 vezes i. Detalhe, se eu multiplico esse termo, raiz de 3 mais i, vezes ele próprio, depois multiplico de novo vezes ele próprio, eu vou encontrar 8i. Essa curiosidade a gente vai ter também na próxima tela. Se eu também pego esse número e multiplico ele com 3 fatores iguais, eu vou ter 8i. O menos 2i também, e ele é mais fácil, porque aí eu não preciso usar a distributiva. Muito bem. Na representação geométrica, nós já tínhamos aí os resultados do raio, que é 2 para todas as raízes, né? E temos também os ângulos em PA, 120, e o do seno, como o argumento é o mesmo, está aí. Raiz de 3 mais i, menos raiz de 3 mais i, menos 2i. Vamos representar geometricamente. O raio sendo 2.
Então, todos os pontos, ou seja, as raízes vão estar dentro dessa circunferência. Raiz de 3 mais 1 vezes i. Então, se o raio é 2, raiz de 3 é 1,73, está mais ou menos aqui. Raiz de 3 e 1. Vamos pegar um pouquinho mais à direita para ficar mais coerente com a nossa ideia. Porque se eu pego o número 1 é mais fácil. O 1 vezes i, a parte imaginária 1 vai estar mais ou menos aqui, metade do raio 2. Fica mais fácil a gente pegar aqui. Aqui é o raiz de 3, aqui é 1. Esse é o raiz de 3 mais 1 vezes i. É a primeira raiz, Z0. A segunda menos raiz de 3 mais 1 vezes i. Então, o 1 vai ser o mesmo aqui, só que agora menos raiz de 3 mais 1 vezes i. Esse é o Z índice 1. E o Z2 é menos 2 vezes i. 0 menos 2 vezes i. 0 na parte real, menos 2. Como o raio é 2, está exatamente aqui, Z2. E aí, percebam que, ligando esses 3 pontos, eu vou ter aqui um triângulo equilátero, ou seja, um polígono regular, onde este lado vai ser igual a este, que vai ser igual a esse. E se ele me pedir, por exemplo, a área desse polígono? Então, você vai usar aqui a parte da trigonometria. A área vai ser, por exemplo, este lado. Veja, quanto vale este lado? Este lado é a medida que vai ser raiz de 3 com mais raiz de 3. Em módulo é 2 raiz de 3. Então, se ele pede a área desse triângulo, eu vou ter que base, eu posso usar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a fórmula da área do triângulo equilátero, mas aqui a gente vai usar aqui o procedimento mais fácil, porque nós já temos esse lado aqui. Quanto vale esse lado? Ele vai de raiz de 3 negativa até raiz de 3 positiva. Então, esse lado vale em módulo 2 raiz de 3. E a altura vale daqui até aqui, vale 1. E o raio aqui vale 2, então essa altura vale 3. Então, o lado do triângulo equilátero vale 2 raiz de 3 e a altura 1 mais 2, 3. Ele está de cabeça para baixo, então a área vai ser base 2 raiz de 3 vezes altura 3 sobre 2. Também uma outra curiosidade que ele pode te pedir nesse exercício. O 2 simplifica. Raiz de 3 vezes 3 vai ser 3 raiz de 3 unidades de área. Se ele informar no exercício que aqui é em centímetros, centímetros quadrados, em metros, metros quadrados. Então dá para a gente calcular a área. Disse anteriormente, se eu multiplicar, por exemplo, cada um desses termos, por exemplo, raiz de 3 mais i, multiplicado por raiz de 3 mais i, multiplicado por raiz de 3 mais i, o resultado com certeza vai ser 8 vezes i. Vamos fazer esse aqui, e aí você pode estender essa situação para este e para esse. Esse aqui também é mais simples, esse é imediato. Ó. Menos 2 vezes i, vezes menos 2 vezes i, vezes menos 2 vezes i. Vamos fazer do lado de cá por conta do espaço. Será que a gente consegue lá também? Se eu multiplicar esses dois aqui, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4, vai ficar 4i ao quadrado, porque positivo, o i vezes i ao quadrado, esse resultado eu tenho que multiplicar por menos 2 vezes i. Então, só esse aqui é 4i ao quadrado. E quanto é 4i ao quadrado? O i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 4, então é menos 4. Então vai ficar menos 4, que é o resultado desse produto, vezes menos 2 vezes i. Veja, menos com menos mais 8i. De fato, é o que deveria ser essa multiplicação. E aqui é a mesma coisa. Depois, se a gente quiser fazer esse também, a mesma ideia. Só que aqui a gente precisa usar a distributiva. Raiz de 3
Depois o resultado a gente multiplica por raiz de 3 mais i. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Raiz de 3 vezes i, raiz de 3, i. I vezes raiz de 3, raiz de 3i. E i vezes i ao quadrado, que é menos 1. Veja, eu posso simplificar o 3 com o menos 1, que é 2. Vamos ver se a gente tem um espaço aqui. Vou apagar essa parte da área. Na verdade, eu vou apagar aqui que a gente tem um espaço melhor para fazer. Aqui ficou tranquilo, eu multipliquei e deu 4i ao quadrado, que é menos 4, vezes menos 2i dá 8i. Vamos pensar nessa parte aqui em cima. Então, veja. Aqui é 3 menos 1, 2. Raiz de 3i mais raiz de 3i, mais 2 raiz de 3 vezes i. E esse resultado eu vou multiplicar por raiz de 3 mais o i. Novamente distributiva. Então note que não é tão direto como foi essa terceira raiz. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. 2 vezes i é 2 vezes i. Agora cuidado. 2 raiz de 3i vezes raiz de 3. O raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes i. E finalmente, 2 raiz de 3 i vezes i. O i aqui vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Com menos 1 vezes 2 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3. Pronto. Corto esse 2 raiz de 3 com esse menos 2 raiz de 3. 2i mais 6i, 8i. De fato, esse produto deu 8i. Fizemos aqui o produto desses aqui, 3 fatores, desse aqui 3 fatores. Faltou esse, que também vai ser a mesma coisa, a mesma ideia, só muda o sinal. O interessante aqui foi o cálculo da área. Porque quando a gente buscou aqui esse lado base nós temos que vai ser 2 raiz de 3, vezes a altura do triângulo, aqui está de cabeça para baixo, é 1 mais 2 do raio, 3, facilitou bastante. Base vezes altura sobre 2, o 2 cancela, ficou raiz de 3 vezes 3 unidades de área. Com isso a gente finaliza essa nossa parte 4, fazendo aí a raiz cúbica de 8i. Lembrando que esses 3 pontos, que são as raízes, formou aqui um triângulo equilátero. Ok? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.